Então vamos procurar serenarmos, nos tranquilizarmos, como sempre fazemos. Procurar esquecer todas as preocupações de fora, procurar nos concentrarmos naquilo que iremos fazer. E antes de começar as nossas aulas, vamos então, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais oportunidade de nos unirmos em torno desses estudos. Pedimos o concurso dos bondosos amigos para que possam nos auxiliar no melhor entendimento. Que possa também auxiliar o nosso irmão Rabinei, para que ele possa, como sempre fez, nos transmitir uma palavra que possamos entender, compreender e assimilar. Que a paz e o amor do Mestre nos envolvam hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos falando da segunda parte do livro da Teresinha de Jesus, conversando com os espíritos na reunião mediúnica, da Teresinha de Oliveira. E hoje o capítulo 7 nos traz sobre os obsessores. Já falamos sobre os bons espíritos, os maus espíritos, e agora uma classe especial entre os maus espíritos, chamado obsessores. Aí a gente vai proceder a primeira parte da leitura para a gente ir conversando a respeito. Os obsessores. A obsessão é um processo pelo qual espíritos maus, conscientes e voluntariamente, assediam encarnados ou desencarnados, procurando exercer sobre eles ação insistente, dominadora, que os prejudica. Então, essa é uma diferença básica entre o espírito mau e o espírito obsessor. Que o espírito obsessor, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. O espírito mau não necessariamente, né? Ele está ali porque ele gosta de ficar naquele lugar, não tem ninguém especial que ele esteja obsediando, que ele esteja querendo uma decadência ou coisas do tipo. Já o obsessor não, e por isso é uma categoria diferenciada. É uma entidade que tem um objetivo, tem uma meta a ser atingida em relação a alguém ou algum grupo. E note que se fala que a obsessão de espírito sobre encarnado ou espírito sobre desencarnado. Também aqui não é o objeto do estudo, pode haver obsessão do encarnado sobre o desencarnado também, não é? Mas nesse caso, como o nosso objeto é a reunião mediúnica, estamos tratando só de obsessores que obsediam encarnados ou desencarnados com objetivo claro de prejuízo para essas pessoas. Fazem isso por vários motivos. Por vingança. São aqueles que querem fazer sofrer quem os feriu, pessoalmente ou a entes queridos a seus, nesta ou em outra encarnação. Então, uma das questões que mais aparecem no centro espírita, né, na questão dos obsessores, são vingança. Pedindo vingança, pedindo que sejam retribuídos daquilo que sofreram. Pode ser numa encarnação próxima ou nessa mesma encarnação. Essas entidades, então, com esse intuito, eles passam a prejudicar as pessoas. E quando não conseguem, vai nos seus entes queridos, né, que estão em redor dele. Então, esse caso são os casos mais comuns que a gente costuma ver nas manifestações de obsessores, é pedido de vingança. Então a gente tem que estar muito atento qual é o objetivo daquela obsessão, para a gente tentar esclarecer a pessoa no sentido de sair desse mundo inercial que ela está, vivendo em frequências baixas, portanto, sem conseguir atingir o objetivo maior, que é o bem, e retomar o seu caminho da luz. O interessante disso é que quando eles não conseguem atingir as pessoas que realmente eles querem atingir, a história dos familiares ou dos entes mais próximos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, através de uma brecha, através daqueles que são vinculados a você, fazer com que você se desarme. Por exemplo, vai dar a condição, vai tirar a condição de um filho ou da mulher, ou vai arrumar alguma encrenca nesse sentido, para que as pessoas fiquem fragilizadas com aquilo. Para que chegue exatamente naquele que é o objetivo. É porque, às vezes, a pessoa que é objeto dos fatos, ele está muito forte, está numa frequência diferenciada que ele não consegue atingir. Já dissemos em outras ocasiões
que as entidades ela têm um teto da frequência dela. Se você está acima daquilo, ela não consegue atingir. Mas no seu grupo mais próximo, pode ter alguém que ela consiga atingir. Ela que, na realidade, nós é que identificamos os nossos... E aí o que vai acontecer? A hora que você atinge uma pessoa próxima, a esposa, um filho, alguém próximo do seu relacionamento, você pode começar a cair na sua frequência justamente por estar abrindo brechas, como disse o Marcos. E aí é a chance dele entrar na sua frequência, ou você entrar na dele, e ele poder fazer cumprir as metas que ele tem traçadas, né? Então a gente tem que ficar muito atento, não só a nós, mas quanto ao grupo que está em nosso derredor, o que é que está acontecendo. Necessariamente as coisas que acontecem não são normais. Mas vigiar e orar, sim. Aí é o vigiar e orar, não só nós, mas como todos que estão ao nosso lado. Para usufruir de alguma situação através do obsidiado, aqueles que estão apegados às sensações materiais querem usufruí-las através do encarnado e, por isso, assediam, aproveitando ou estimulando as tendências que o encarnado apresente, levam-no à prática de atos que lhe permitem usufruir, através de as sensações prazerosas para as quais não mais dispõe condições físicas. Isso, esse caso aí é um caso que é muito comum isso, né? A pessoa já tem uma tendência ao alcoolismo, por exemplo, e essa entidade, por um motivo qualquer, virou alcoólatra, veio a desencarnar, mas ainda ela precisa da sensação do álcool ainda, ela se sente encarnada. Como é que ela vai fazer? Ela não consegue beber, então ela vai precisar aproximar de alguém que tem uma tendência dessa, para poder despertar nesse aquela vontade que está dormitando lá, e para que ele venha beber, para que ele entre numa frequência capaz daquela entidade poder compartilhar aquele momento. Não significa que a entidade esteja bebendo, significa que aquela frequência mental que a pessoa tem quando bebe, ele possa usufruir daquela sensação. Né? Porque ele, na realidade, não consegue beber, né? Porque não tem corpo físico. Mas aquela frequência daquele... O pessoal acha, a hora que deu aquele baratinho e tal, é essa frequência que ele vai. E, obviamente, ele vai, uma vez que ele conseguiu a primeira vez, ele vai se aproximar outras vezes, tentando ter as mesmas sensações. E pode levar essa pessoa a retornar ao alcoolismo ou virar até alcoólatra, dependendo de quais são as tendências que a pessoa tem. Dependendo da tendência da própria pessoa, né? Exatamente. Pode ser isso, pode ser comida, né? Comer muito, pode ser sexo, desregrado. Tudo em excesso, né? Pode ser também, pode de comida. Não comer. Não comer também, pode ser. A pessoa para de comer. Então, são várias questões que a gente tem que estar atento numa entrevista, para saber o que está acontecendo com a pessoa, para saber se pode ser uma obsessão ou não, para depois, quando essa entidade, porventura, aparecer no trabalho mediúnico, a gente já sabe mais ou menos o que acontece, né? Porque o trabalho de obsessão, de desobsessão, é um trabalho um pouquinho diferente dos trabalhos comuns que a gente faz. Não necessariamente essas entidades obsessoras, elas aparecem no trabalho mediúnico, como que eu vou dizer assim? Com liberalidade dela, com decisão dela. Raramente. Normalmente são trazidas. Então, um trabalho de desobsessão se faz com alguma intenção para alguma pessoa a fim de buscar essa entidade, né? Então é um pouquinho diferente, é um trabalho que tem que ser muito mais equilibrado, com pessoas mais experientes, mas às vezes também aparece no trabalho comum e a gente tem que dar conta desse, né? Não desprestigiando um trabalho ou outro, que todos são desobsessão, mas quando a gente fala em desobsessão clássica, né? E buscar uma entidade numa certa situação e tentar removê-la dali para poder conversar e ver se a gente consegue direcionar essa entidade, né? Também não deixando de dizer que boa parte das obsessões, a motivação é a pessoa se deixar levar. Que como se diz que é a pessoa que entra na frequência, né? Então a pessoa se deixou levar. Portanto, não basta que essa entidade seja conduzida, outras aparecerão, se a pessoa não mudar, não fazer tal da reforma íntima. Então você tem que deixar claro. O problema é que às vezes a maioria das obsessões, a culpa é do obsediado. Né? Sim. A culpa é do obsediado. Normalmente, né? Porque se você é o sujeito que consegue sair da frequência e o espírito não consegue, se está na frequência dele, quem que é o culpado? A encarnação nos propicia isso. E não adianta ir no centro espírita tomar passe, porque se não mudou os hábitos, não adianta.
tomar remédio com bebida alcoólica. Se você toma passe e não faz reforma, se você tomar um remédio, eu quero mais de beber, mas eu vou tomar um remédio com bebida alcoólica. Um antibiótico com vinho, é complicado. Né? Por ligação profunda e desequilibrante com o obsidiário. É uma ligação que começou nessa existência ou vem de encarnações anteriores. A paixão doentia, o pacto que for afirmado entre os dois, o domínio de um e a dependência do outro. Encontramos até em casos de espírito que queira o obsidiado retorne ao grupo religioso de que ambos haviam participado. Esse é uma outra... O vínculo, né? É um vínculo, vamos saber, quase de alma, né? Que as pessoas se propõem a fazer, e isso tira a liberdade, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, né? Quando um tem uma obsessão tão grande pelo outro, você não deixa que o outro cresça, né? Então você fica sempre ali na vigia e tal. E quando há o desencarne de um ou de outro, ele busca essa pessoa novamente, né? Muitas vezes, como diz aqui, porque participava de um certo grupo religioso e a pessoa saiu, não, como assim? Nós tínhamos combinado isso, tem que voltar, e não sei o quê. E ele fica ali insistindo voluntariamente, sabendo o que está fazendo, cobrando dessas situações que porventura foram comprometidas na encarnação, né? E existem aí níveis de obsessão, né? Que vão até tirando até a vontade da outra pessoa e incutindo aquilo que é a ideia, né? Que eu quero viver a sua vida e você vai fazer aquilo que eu quero. Exatamente. É um domínio que tem sobre o outro, então a pessoa não consegue sair daquele círculo mental e ela fica rodando só em torno daquilo da entidade que está buscando, né? E dizer também, não necessariamente nessa encarnação, a pessoa pode ter tido esse vínculo em outra encarnação. Nessa encarnação, essa entidade acaba localizando e acaba vindo cobrar vínculos anteriores, né? Às vezes você casou com outra pessoa e essa pessoa era seu parceiro ou sua parceira e ele quer desmontar tudo porque ele não acha justo e ele começa a trabalhar em cima disso, né? Então, lembrando sempre que ele acha as pessoas, o espírito acha as pessoas pela vibração que ela emite, não pela matéria que ela está agora atualmente. Exatamente, né? Porque a gente consegue mudar de cor, mas não consegue mudar de vibração mental. Exatamente. Só quando ele consegue achar essa frequência, ele vai te rastrear o tempo todo. Nós somos aqui vibrando, né? Exatamente. Por ser adversário do bem. Estes não têm, às vezes, uma relação pessoal com a sua vítima, mas agridem a pessoa ou o grupo por estarem a serviço do bem. A lei divina permite esse assédio porque servirá de teste para o servidor do bem. Se este perseverar fiel, o obsessor será afastado e desistirá do seu propósito, ou ainda poderá se sentir atraído pelo ideal do bem, testemunhado pelo que fora assediado. Isso aqui a gente vê muito no início de curso de mediunidade, né? A pessoa já tem uma mediunidade, quando ela começa a fazer um curso, as coisas parecem que viram de ponta cabeça. Está tudo errado das coisas. Começa a virar um furdúncio, como diz o meu amigo aqui, né? E então a pessoa desiste. Né? Ela diz, não, eu comecei lá e agora minha vida virou isso, aquele outro. Por que acontece isso? Porque as pessoas, as entidades que estão ali envolvidas não querem que você vá para lá, porque ela sabe que ali ela vai ter algum prejuízo no sentido de ter que mudar seu pensamento, ou não conseguir desistir da sua ação, etc. A gente sempre diz nesses cursos que mudar de frequência é uma coisa que passa por uma estática, né? Não nos tempos de hoje, mas no tempo que a gente achava a rádio virando o botãozinho de sintonia, quando você passa de uma estação para outra estação, tem ali um chiado no meio, né? Que a gente chama de estática. E é o que acontece, está numa frequência, quando você vai passar por uma frequência superior, você tem um chiado ali. E é nesse chiado que as pessoas desistem do bem. Exatamente. Não adianta, eu pensei que ia lá, ia ficar rico, ia acontecer isso, piorou tudo, perdi emprego, mulher brigou, etc, etc. Dá a impressão que isso é o fim do mundo. Eterno, é o fim do mundo, né? Aí a pessoa, o que ela faz? É mais fácil voltar para o que estava. Sim. Então ela retorna na estação anterior. Porque essas entidades que estão ali envolvidas nesses fatos, não deixam, elas vão apertar a questão. E quando eles voltam à estação anterior, ou seja, a zona de conforto dele,
o que vai acontecer? Dá essa impressão de que as coisas estão melhores, que depois que você largou o seu trabalho ali, as coisas se melhoraram, as coisas se acertaram, e não é nada disso, é uma pura ilusão. Na verdade, a situação está do mesmo jeito, só fizeram um floreamento ali só para florear o negócio, só para que você tivesse a ideia errônea de que aquilo era o melhor, para que você não avance. Né? Isso que ele diz aqui, né? Então nós temos que perseverar e ser fiel naquilo que a gente acredita, independente das coisas que estão acontecendo. Porque as coisas acontecem na vida da gente mesmo, né? Se esteja aqui ou esteja lá, vai acontecer. Nós temos que administrar isso tudo, porque a ideia ainda assim é que esse possível obsessor passe para o caminho do bem e deixe de ser um obsessor para ser um protetor, né? Mas isso demanda persistência, paciência, dedicação, oração, etc, para que a gente possa conseguir não só se colocar no caminho da luz, mas colocar todos que porventura têm essa intenção conosco nesse caminho também. Sim. Temos as falanges obsessoras também. Hermínio Miranda, em seu diálogo com as sombras, examina a atividade desses espíritos inferiores e perversos, que se organizam em falanges para a revanche e domínio sobre os encarnados e os desencarnados, de um modo mais amplo e geral, e aponta alguns de seus componentes. Então, aqui a Terezinha vai descrever como é que esses grupos são estruturados, né? Falanges são grupos de pessoas que têm a mesma intenção, que têm o mesmo sentido, a mesma meta a atingir, né? Obviamente, no mal que a gente fala de falange, a gente está falando não necessariamente, mas é como se fosse um grupo de malfeitores, de más intenções. Né? Então eles recrutam pessoas, às vezes de modo que a pessoa se afine pensamento, às vezes através de outros modos que vão ser descritos aqui na frente, né, para que faça parte desse grupo, e esse grupo possa então obsediar pessoas ou grupos ou casas, etc, né? Então esses grupos, eles não estão ali, quando aparece um, significa que aquela pessoa é o todo, pode ser só um serviçal do grupo. Por isso que agora ele vai ler, não é? Como é que são estruturados os grupos de falange, né? Tem uma hierarquia igual quando o cara fala de crime organizado, né? Eles têm uma hierarquia, não é um solto lá, um bando. Vamos lá ver o que dá, não é assim não. Tem organizações tem fortes. metas, que sabem o que fazer, tem punição, etc. Exatamente. Vamos ver como é que eles são então. Nós temos aí, dirigente das trevas, é o espírito acostumado à ação e ao comando. Por isso mesmo, não tem paciência para dialogar. Exige, ordena, ameaça e intimida. E acrescentamos nós, somente se comunica quando vê que seus comandados estão sendo arrebanhados pelos espíritos do bem. Então comparece para tirar as satisfações e procurar intimidade. Temos o planejador, que não se sente responsável pelo que faça a falange, pois acha que só planeja e não expede ordem. Então, esse aqui é o alto dirigente do grupo, né? Então, normalmente são pessoas autoritárias, pessoas que pensam ter a verdade dentro de si, e eles são impositores, né? Então, quando eles comparecem a uma reunião mediúnica, e são raros quando a gente consegue conversar com esses dirigentes, né? Eles não comparecem para conversar, eles não têm paciência para isso, porque eles são donos da verdade. Como às vezes a gente se sente dono da verdade, né? Todo mundo está errado, ele está certo. E ele impõe a sua presença, impõe a sua ideologia, como se aquilo fosse a coisa mais forte do mundo. E não raro, eles passam a intimidar, né? Você está fazendo isso, você vai ver o que vai te acontecer, você vai ver com isso, com aquilo. Às vezes podem trazer situações da sua vida particular, né? Porque eles não são bobos, né? Eles pesquisaram a sua vida. Você faz isso, aquilo, aquele outro, tentando o quê? Fazer com que você se exponha no grupo e se expondo, sua frequência mental cai e ele possa fazer as coisas, não é? Que ele está planejando fazer. Ele sempre vai querer colocar a sua situação como a perfeita, de um caso ou de outro, com autoritarismo exacerbado. Todo autoritarismo é exacerbado, mas ele vai vir se impondo. Esse deve ser o dirigente. Normalmente eles aparecem quando se pega o fio
de um grupo desse, começam a aparecer os níveis mais baixos da hierarquia e eles começam a ser arrebanhados para o lado de cá, para o lado do bem. Você vai subindo na hierarquia, começa a subir na hierarquia, aí vai... Pô, mas como é que esse pessoal tá? Por que eles vão lá e não voltam? Por que eles vão lá e não voltam? E aí ele vem tomar satisfação. E é bem assim, tomando satisfação mesmo. E não é em 2 conversas que você vai dobrar o cara, não. O cara é duro de fazer, mas pelo menos ele veio. Né? Então é a intenção. Quando ele vem é porque ele está vendo que está perdendo o terreno mesmo. Geralmente é assim. Esse planejador aqui é o cara que faz as estratégias do grupo. Como é que nós vamos atacar, quais são as armas que vamos usar, quais são as habilidades que nós precisamos. E ele, quando ele aparece na reunião, ele não se acha culpado. Eu não fiz nada, eu só montei lá um esquema para ser... Eu falei, ele faz, mas não estou fazendo. Então ele se sente fora disso. É bom que se esclareça que ele tem tanta responsabilidade quanto aquele executor. Exato. Porque ele está sendo o ponto de ligação entre a vítima e o algoz, seja de um lado, seja do outro. Então ele sabe como fazer, ele tem bons conhecimentos para isso e seria de grande valia do lado do bem. É um estrategista, né? Ele tem que ser um cara inteligente, suficiente para saber exatamente quando e onde atacar. Exato. Inclusive a produtividade que aquele grupo está mantendo em relação ao plano que ele fez. Exatamente. Então esse cara é um cara importante na relação hierárquica do grupo, não é? Bom, nós temos um jurista. Sempre. Também afirma que só analisa o processo das vítimas e sentencia de acordo com o que está previsto nos códigos da Falange. Acha mesmo que distribui justiça. Tem também a sua cota de responsabilidade. Aqui a gente está falando de entidades que vão aparecer e que vão se achar não culpados, ou não tanto culpados quanto o outro. E a gente tem que de novo esclarecer que eles são culpados. No caso do jurista, esse povo meio advogado, meio juiz, assim, sabe? Qual é a função dele no grupo? É passado para eles a história que se querem passar. E todo grupo tem um código de conduta, né? E dentro desse código, então, ele vai colocar a pessoa qual a punição que a pessoa deve ter. Para passar para esse planejador, para ele planejar como é que isso vai ser executado. Agora, que código é esse? É um código próprio das falanges, como tem aí crime organizado. Tem lá seu código de conduta. Todo grupo tem um código de conduta. Você vai numa empresa, lá essa empresa tem como objetivo isso, aquilo, aquele outro, né? Você vai num grupo mediúnico, o grupo mediúnico faz isso e tal. Você tem um código de conduta mínimo, qualquer grupo. O código de conduta em si, para todas as classes, ele é uma situação onde a pessoa vai se posicionar perante o todo, né? Então, por isso que todos os grupos que nós conhecemos, os bons, os maus, as empresas, as pessoas que têm organização criminosa, eles estão literalmente organizados no seu ponto de vista, na sua forma de agir. Infelizmente não são condutas apreciáveis, né? Mas é o jeito deles trabalharem. Então nós temos também, ao conversar com um desses membros, esclarecer que ele está seguindo um código que não é o código do bem. Exatamente. E que isso vai ter efeito sobre ele, está tendo efeito sobre ele. Existe uma consequência. Apesar de ele não colocar a mão na massa. Exatamente. Mas ele dirigiu alguém para que fizesse isso, não é? O executor. Esse, então, não se sente responsável, porque só executa. Não foi ele quem tomou qualquer decisão, mas é responsável porque aceita ser o instrumento do mal. Seria mais ou menos assim, você vai lá e mata fulano e tal. Vai lá e mata. O que eu tenho? Você quem mandou? Exato, é bem mais comum. Você sabe que eu vi alguns exemplos clássicos de encarnados que fazem isso e acham que isso é a coisa mais natural do mundo. São os matadores de aluguel. Não tem nada a ver contra a pessoa. A pessoa me fez aquilo, me contratou e fui lá e fiz o trabalho. Acabou. E mesmo porque ele se sente funcionário e que tem que cumprir uma ordem. Então ele não está vendo o que ele está fazendo. Ele está vendo o contrário, está cumprindo uma ordem do superior. Então ele não está ligado no mal que ele está. Eu não estou aqui para contestar, eu estou fazendo para fazer. Exatamente. E é o que eles vão fazer. E não importa que tipo de ordem seja. Não é porque ele tem que voltar com
com resultado, né? Exatamente. Não só para que esse jurista veja se está dentro daquilo que ele decidiu, se o planejador vê como é que está dentro dos planos que foram feitos, está sendo cumprido, para passar isso para o dirigente, para saber que tudo que ele mandou está sendo feito dentro da ordem, né? Exatamente. Então, é isso. Nós temos também o vingador. É aquele espírito que não confia na justiça divina, ignora ou não tem paciência para esperar por ela. Acha-a muito lenta e tomou em suas mãos os instrumentos de justiça divina, esquecido de que todos erramos e temos a obrigação de perdoar para sermos perdoados. Esse normalmente ele fala assim, eu fiz tanto bem para tanta gente, olha a minha situação, olha isso, olha aquilo, não é? Sem ter a paciência devida para poder incorporar isso ao seu espírito, né? Imediatista. Imediatista. Então ele vê, já que eu fiz isso, aquele outro, que se exploda, né? Eu tenho ódio daquele, mas você não pode ter ódio porque isso faz mal. É isso, já fui tão bem, fiz tanta coisa boa com aquela pessoa e olha a paga que eu tenho. Isso não está justo, não, ela tem que pagar pelo que ela está fazendo, tal, e ele começa a se vingar, entra numa dessas falanges para poder ver como é que ele se enquadra nisso, e às vezes ele consegue a vingança que ele queria contra alguém especial, só que daí ele fica devendo pro grupo. Esse é o problema. Aí o grupo vai cobrar. E aí vai entrar um outro instante mental, né? E vai responder, né? Lógico, por tudo isso que ele está fazendo. Sempre a gente vai colocar no diálogo que tudo isso tem sempre a contrapartida, né? Exatamente, a consequência. Não vai ser nada que você faça bem ou mal que não vai ter a contrapartida. Se fez o bem, você vai ser contemplado por isso. Se fez o mal, também vai ser contemplado. Né? Até que você consiga ir no caminho da luz, queiramos ou não, nós vamos ter que entrar nesse caminho do bem. Mas hoje, mas amanhã. A ação é da pessoa, agora o resultado da ação é a consequência que você vai arcar, né? Isso aí. Religioso. O religioso apresenta-se como zeloso trabalhador de Cristo, empenhando na defesa da sua igreja, mas o que defende é a sua posição de mando, destaque e privilégios, que tinha no mundo corpóreo e quer continuar a manter no mundo espiritual. É difícil de conversar, pelo menos para a gente ver, porque o cara ele entende bastante de religião, né? Ele entende de evangelho, ele tem suas estruturas, mas são estruturas íntimas dele. E na verdade o que ele está resguardando não é um padrão religioso, está resguardando o seu bem, a sua hierarquia, os seus privilégios que ele tinha dentro de uma certa religião. Então ele vem colocando coisas que, se o dialogador não está preparado o suficiente, ele acaba sendo enrolado por aquilo. E enrola pelo conhecimento da pessoa. Pelo conhecimento, ele conhece muito. Você coloca uma coisa, ele contradiz. Coloca outra, ele contradiz e com base. Né? Só que ele está ajeitando o argumento dele, seria um sofisma, né? Para que ele possa se privilegiar das coisas que ele quer. E essas partes também têm falanges obsessoras nesse sentido, né? E essas são as piores, né? Porque eles têm conhecimento de causa, é complicado. Eles conhecem pessoa humana, conhecem religião, conhecem filosofia, conhecem várias coisas. Psicologia do ser humano. É complicadíssimo. Então, são outros que parecem também aí, não é? Alguns desses religiosos, são meros fanáticos, estão enganados também por uma sugestão da falange obsessora. Todos eles terão de se reajustarem às leis divinas, respondendo por seus desmandos e reiniciando a caminhada do progresso. Então, às vezes, né, ele até era um religioso razoável, coisa do tipo, mas dentro da falange, como tem um código de processo lá, e que ele foi inserido e recebeu alguma vantagem em um dado momento disso, aí ele fica preso a essa questão. Ele quer, na realidade, usufruir daquilo, fica vinculado de uma forma tal que ele, por ter conhecimento, pode ser usado, né? E o que ele vai fazer? Como ele quer o benefício próprio, né? ele vai criar uma situação que ele vai usar a falange para que ele tenha esse benefício. E esses são os mais que serão os mais cobrados pela justiça divina, porque eles tiveram acesso ao conhecimento. Mas usando esse conhecimento para outras questões. E muito foi dado, a muito será pedido. Mas esses são eles se manifestam de uma forma tranquila. Eles se manifestam conscientes de que eles estão falando do aquilo que eles estão falando. E se você não tiver um conhecimento, dobra. Ele te dobra. Dobra mesmo.